Bom, então nesse exemplo aqui eu vou fazer o cálculo de uma base para o núcleo de T1 e encontrar uma base para a imagem T2. Então quando você fala do núcleo de T1, eu já provei para vocês que o núcleo de uma transformação é um subespaço. Então eu estou falando de vetores do R3, que é o domínio de T1, que são levados, transformados no vetor nulo de R2. Porque a transformação T1 ela vai de R3 em R2. Então eu quero encontrar nesse conjunto aqui, eu estou dizendo que ele é composto por todos os vetores x, y, z pertencentes a R3, de modo que a transformação seja um vetor nulo. Mas isso é o mesmo que dizer que x mais 2y mais z (2x mais y mais z) seja igual ao vetor nulo. Essa aqui é a definição da transformação. Só que o que isso está dizendo? Isso aqui é um sistema de duas equações de três incógnitas. Né? Então ele está dizendo que esse aqui é um conjunto de vetores do R3 que satisfazem essa condição. Ó, x mais 2y mais z é zero e 2x mais y mais z é zero. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é resolver um sistema homogêneo. O sistema homogêneo seria esse aqui: x mais 2y mais z e 2x mais y mais z igual a zero. Então, seria o mesmo que escalonar essa matriz aqui. E eu posso fazer isso simplesmente fazendo a linha 2 menos duas vezes a linha 1 e vou obter essa. 2 menos 2, 1 menos 4 dá menos 3, 1 menos 2 dá menos 1, e aqui é 0. Divido tudo por menos 3, né? Então aqui é 1, 2, 1, 0, aqui é 0, 1, 1 terço, 0. E agora faço linha 1 menos duas vezes a linha 2. 1, 0, 0, 1. 1 menos 1 terço, 1 menos 2 terços dá menos 1 terço. E aqui é 1 terço. Aqui é 0, 0. Bom, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que x menos 1 sobre 3z é 0 e que y mais 1 terço de z é 0. Ou seja, olha a beleza disso, né? Ele está dizendo assim, ó, que o núcleo tem dimensão 1. Por quê? Porque a interseção de dois planos, a interseção de dois planos é uma reta. Dois planos que passam pela origem. Né? A interseção de dois planos que passam pela origem é um subespaço, que vai ser uma reta que passa pela origem também é um subespaço. Que é esse subespaço. Então o núcleo vai ter dimensão 1. Quem vai ser a base para esse núcleo? Né? Vai ser os vetores dessa forma. Ó. O x, o z tem que ser 3 vezes x. Então aqui eu posso colocar o x é 1, o y é menos 1 e o z é 3. Então esse conjunto aqui, ó, formado por esse vetor 1, menos 1 e 3, vem a ser a base para o núcleo dessa transformação. Tá? Então, ó, base, esse conjunto aqui, vou chamar de a linha, é 1, menos 1 e 3, base do núcleo de T1. Tá? Vou deixar para vocês pensar numa base para a imagem de T1. Lembre do seguinte, que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual a 1. Então, a dimensão do núcleo de T1 mais a dimensão da imagem tem que dar 3. Como o núcleo está dando dimensão 1, então a imagem tem que ter dimensão 2. E isso facilita muito, eu não vou fazer essa questão, mas facilita muito para eu dizer quem é uma base para a imagem de T1. A própria base própria. Porque ele vai ter dimensão 2. Porque dimensão do núcleo mais dimensão
da imagem de P1 é igual à dimensão do condomínio, nesse caso, que é R3. Como esse aqui é 1, esse aqui tem que ser 2. Tá? Mas eu vou deixar para vocês pensarem nisso aí. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui está feito. Vamos fazer esse aqui. Então eu quero um núcleo de T2. Ah, desculpa, imagem de T2, né? Imagem de T2. Então vamos ver aqui. Quem é a imagem de T2? T2 de XY é a imagem de T2. A imagem de T2 é um conjunto, é um subconjunto de R2. Ela é formada pelos pontos da forma UV pertencentes a R2, de maneira que o U seja x mais 3y. Seja x mais T2 e a imagem. Não, até tem R3, né? Vai ficar melhor para você. Né? Desculpa aí. A imagem de T2 é um subconjunto de R3. Então aqui são todos os U, V e W pertencentes a R3, de maneira que U seja x mais 3y, o V seja 3x mais y e o W seja x mais y e xy pertence a R2. Quer dizer, eu quero saber quem são os pontos que são transformados, né, por vetores do R2. Por que eles são transformados? A dimensão desse espaço. Né? Então eu vejo o seguinte, ó, que quando eu escrevo o V e W assim, eu estou dizendo que ele é composto por vetores dessa natureza aqui. Ó. X mais 3y, 3x mais y e x mais y. Em que x e y varre toda a reta real, assume todos os valores reais. Agora veja como é que eu posso escrever isso, né? Eu posso escrever isso assim, ó. X são duas incógnitas, né? São duas variáveis. Né? Eu vou separar essas duas variáveis. Então aqui vai ser x, 3x e x mais 3y, y e y, em que x e y pertencem a. Eu faço questão de escrever completo assim, porque você tem que aprender a ler essas coisas para poder fazer sentido. Tá? Então o que acontece aqui? Veja como aparece naturalmente. Ó. É x que multiplica 1, 3, 1, mais y que multiplica 3, 1, 1. Em que x e y assume todos os valores reais. O que essa expressão está me dizendo? Né? Está me dizendo o seguinte, ó, que esse conjunto é formado por todas as combinações lineares desses dois vetores. Então significa que esses dois vetores formam um conjunto que gera a minha imagem. Então aqui, ó, vou chamar de belinha. Deixa eu ver aqui, belinha aqui. Esse conjunto aqui, ó. 1, 3, 1, 3, 1, gera imagem de T2. Mas eu preciso uma base. Como ele já gera, se eu mostrar que ele é linearmente independente, esse é a base. Mas isso é fácil. A que multiplica 1, 3, 1, mais B que multiplica 3, 1, 1, igual a 0, 0, 0, é o mesmo que dizer que A mais 3B é 0, que 3A mais B é 0, e que A mais B é 0. Isso aqui é muito simples, né?
da última equação que eu senti que A e B têm sinais opostos. Substitui aqui, ó, você fica com 2B igual a 0. Substitui aqui, você fica com 2A igual a 0. Então A é 0 e B é 0. Esse conjunto é linearmente independente e é gerador da imagem. Então significa que a dimensão da imagem T2 é 2. A imagem T2 é 2. Então, na verdade, dá para provar que a imagem não pode ser toda, essa função não pode ser sobrejetora, mas deixa para lá. Isso aí é para outra ocasião. Por enquanto, isso aqui. O que vocês precisam saber desse tipo de assunto aqui, né? Resumidamente, identificar uma transformação linear, saber calcular a base para núcleo, saber calcular a base para imagem e saber encontrar representações matriciais em bases adequadas. Era isso. Obrigado.